Apoio Cultural, Peixaria Quinta do Mar, Casas da Água, materiais para construção e eletrodomésticos e Madrugas Lanches. Olá, boa tarde. Está no ar o Panorama Notícias desta sexta-feira, 10 de novembro. Acompanhe agora os destaques da edição de hoje. Balneário Camboriú é a cidade com mais focos do Aedes aegypti no estado. Mutirão de limpeza retira mais de 3.800 litros de lixo do cemitério central de Camboriú. Balneário Camboriú pode ganhar um novo atrativo turístico no ano que vem, mas a instalação de uma roda gigante ainda depende de aprovação. Moradores insistem em pegar água da bica de Camboriú. Vigilância alerta, ainda não está liberada para o consumo. E ainda, qual a importância de consumir peixe e frutos do mar? Sejam bem-vindos. Um mutirão de limpeza passou pelo cemitério do Centro e Camboriú e retirou do local mais de 3.800 litros de lixo. Plásticos que envolvem vasos de flores, pratinhos de plantas e potes de vidro estão entre os recipientes que acumulam água parada e foram retirados durante a ação. O trabalho foi realizado pelo Programa de Combate à Dengue e todo o material coletado será destinado ao ecoponto do município. E a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina divulgou nesta quinta-feira o boletim sobre os focos de Aedes aegypti no estado. Até outubro, foram identificados 9.478 focos do mosquito da dengue em 141 municípios. Cresceu quase 50% em relação a 2016. Balneário Camboriú é a cidade que mais tem focos em todo o estado. Foram 1.152 nesses 10 meses. Itajaí teve 665 e Camboriú 315. As três estão entre os 61 municípios considerados infestados. O bairro Centro, aqui em Balneário Camboriú, concentra 60% dos focos da cidade. Já os casos da doença, da dengue, foram 2.170 casos notificados, desses 13 confirmados, 145 tiveram resultado inconclusivo e 67 estão aguardando resultado. Os demais foram descartados. E alguns moradores de Camboriú insistem em consumir a água da bica do bairro Tabuleiro, interditada há cerca de 2 meses. Um cano foi colocado no local, uma famosa gambiarra. Veja na reportagem de Carlos Maganin. Nós estamos aqui no bairro Tabuleiro, na bica. Tradicional bica, onde o pessoal da comunidade aqui de Camboriú e região vem buscar água e que há cerca de 2 meses está interditada porque houve problemas numa análise da água coletada aqui. Eu converso agora com a Josiane, ela que é diretora em saúde aqui do município de Camboriú, a respeito disso. Josiane, a bica continua interditada. Continua interditada, não veio o laudo ainda do LACEN desse mês, referente à coleta desse mês, portanto continua interditada. O que foi feito de obra aqui para buscar a recuperação da bica? Então, foi feito toda uma limpeza da tubulação, trocada a tubulação, foi feita uma limpeza da nascente também e da caixa da água. E após essa limpeza, esse procedimento, foi feita uma coleta para ver se a água já pode ser consumida. Vai ser feita a instalação de um filtro também aqui para melhorar essa qualidade da água? Isso, a partir de segunda-feira será também feito a implantação de um filtro para poder estar filtrando essas impurezas da água e poder também estar dando um valor mais satisfatório, né, de impurezas dentro do limite aceitável. O pessoal continua pegando água aqui, mas é arriscado. É arriscado, a água ainda não saiu nenhum laudo confirmando a potabilidade, que é própria para consumo. Então quem está pegando a água aqui é por conta e risco, né? E depois dessa reabertura, tem mais essa análise vindo positiva, aí reabre normalmente a bica? Sim, vindo o laudo positivo do LACEN, será liberada a bica e esperamos que em breve isso aconteça, né? E em cima das análises anteriores, o que pode causar essa contaminação dessa água para o ser humano? Provavelmente contaminação do solo, né, porque deu a E. coli, que é um coliformes fecal, e coliformes total também, que pode ser de degradação, de putrefação de algum tipo de material orgânico, né, no solo. E que tipo de problema na saúde da pessoa pode causar esses coliformes? Então,
Se a pessoa já está com algum problema de saúde, de imunidade, pode desenvolver uma infecção mais grave, né? Gastroenterites, diarreia, náuseas, vômitos. Previsão de chegada desse laudo, esse último laudo do LACEN, semana que vem? Próxima semana estamos aguardando o resultado do LACEN. E aí, conversamos então com a diretora em saúde aqui do município de Camboriú a respeito da interdição aqui da bica, né? Onde o pessoal retira água. Há cerca de 2 meses ela foi interditada porque apresentou problema na análise da água e continua interditada. Mesmo assim, o pessoal continua vindo buscar água e correndo o risco de contaminação. Carlos Maganin, para o jornalismo da TV Litoral Panorama. Obrigada, Carlos. E olha, Balneário Camboriú vai ganhar um novo atratístico turístico no ano que vem. O projeto foi aprovado pelo Conselho da Cidade na noite de quinta-feira. A proposta prevê a instalação de uma roda gigante de 65 metros de altura e de um parque com trilhas e mirantes na Barra Norte. Chamada de Balneário Camboriú Big Wheel, será a maior da América do Sul e deve seguir no estilo da famosa roda gigante de Londres. O investimento é da iniciativa privada, em torno de 40 milhões de reais. A proposta segue agora para aprovação dos vereadores e depois também deve ser submetida aos técnicos da Secretaria de Planejamento. Vai demorar um pouquinho ainda então, né? Olha, homem morre ao bater de frente com um caminhão em rodovia de Santa Catarina. Veja os destaques do Giro de Notícias. Ontem à noite, a Polícia Militar apreendeu uma menor acusada de praticar tráfico de drogas. O fato aconteceu na rua Corupá, no bairro dos Municípios. A Polícia Militar estava em rondas quando avistou a adolescente dispensar um pote na calçada. A menor foi abordada e, em revista pessoal, foi encontrada uma certa quantia em dinheiro. E no pote haviam 49 pedras de crack. A adolescente tem 17 anos e já possui 4 boletins de ocorrência contra ela. A menina foi levada para a delegacia especializada. Um homem de 51 anos morreu depois de bater o carro que ele dirigia de frente com um caminhão. O fato ocorreu na manhã de ontem na BR-158 em Cunhaporã, no oeste do estado. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, provavelmente o homem sofreu um mal súbito enquanto dirigia um Celta, invadiu a pista contrária e bateu de frente com este caminhão carregado com suínos. O condutor do Celta morreu na hora. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. A Marinha realiza buscas por 5 tripulantes desaparecidos do atuneiro Nossa Senhora do Carmo, que saiu esta semana de Itajaí e naufragou quarta-feira próxima a Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. A tripulação era formada por 23 homens. 18 sobreviventes foram resgatados por um barco que trabalhava próximo do local do naufrágio. Não há informações se algum deles é da nossa região. E agora é hora de sabermos como os vereadores da região trabalharam nessa semana. Em Itajaí foram votados 5 projetos de lei e 8 requerimentos. Um dos projetos veda a cobrança da taxa de lixo sobre as garagens que tiverem a matrícula independente do imóvel principal. Aqui em Balneário Camboriú, os vereadores realizaram 2 sessões, onde foram votados 12 projetos e 34 requerimentos. A mesa diretora retirou da pauta o projeto que concedia uma série de gratificações a servidores do Legislativo. Lembram? Já mostramos aqui para vocês lá em setembro, quando entrou em pauta. Nós trouxemos essas informações. O projeto ele prevê adicionais aos salários de alguns cargos, pelo exercício de atribuições extraordinárias. Por exemplo, para gestor do arquivo, gestor da Câmara Mirim, gestor de contratos, gestor de ouvidoria e pregoeiros. E institui também o regime de sobreaviso aos motoristas da Câmara, ou seja, recebem para ficar à disposição fora do horário de trabalho. Eles recebem mesmo se não forem chamados. Considerando a atual situação do país, digamos que até imorar um projeto desses, né? E em Camboriú, na sessão da semana, foram votados 3 requerimentos e solicitado em regime de urgência a revogação da nomeação de Eduardo Martins, controlador-geral do município. A sessão foi marcada por homenagens, inclusive, como já mostramos, a moção entregue à TV Litoral Panorama, mas também a manifestação de servidores efetivos. Teve até bate-boca com alguns vereadores da base governista por causa do decreto do prefeito que congela o recebimento de alguns direitos dos efetivos já garantidos em lei, como triênio, revisão salarial e plano de carreira. Ali no próximo bloco tem uma entrevista ao vivo com a vereadora de Camboriú, Inalda do Carmo. E você também vai ver aqui no nosso programa a importância de comer peixe. Nós voltamos em instante.
Panorama Notícias está de volta agora para uma entrevista ao vivo com a vereadora de Camboriú, Inalda do Carmo, para a gente falar aí um pouquinho desse mandato até aqui. Boa tarde, Inalda. Obrigada por estar conosco nesta sexta-feira. Imagina, Ana, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui no Jornal da Panorama e sendo entrevistada por você, uma colega de trabalho, e estou à disposição. Que legal. Vamos começar então, Inalda, falando. Seu primeiro mandato, já fechamos 10 meses pelo menos até aqui. Fala um pouquinho para mim como é que está sendo o teu trabalho, questão de requerimentos, projetos. Ana, primeiro eu gosto sempre de esclarecer às pessoas que me perguntam, né, que mudou muito a tua vida, Inalda. Eu vejo que não, Ana, porque depois de 20 anos de rádio, você sabe essa correria que a gente tem de fiscalizar, que a gente tem de cobrar. Então, eu só transferi de dentro da rádio para a rua. E agora, eu digo assim, com um pouquinho de poder na caneta, no Legislativo, de atuar um pouco mais em prol à comunidade. Mas assim, são 10 meses de muito trabalho, Ana, mais de 120 indicações, e adianto a você que as indicações do município de Camboriú, a maioria dessas 120 indicações, sempre pavimentação e melhoria de ruas. Eu tenho mais de 30 requerimentos protocolados, né? Posso depois nominar alguns mais importantes para você, e projetos de lei protocolados, assinados e apoio, mais de 12 projetos de lei somente nesses 10 meses de trabalho à frente ao Legislativo do município de Camboriú. Eu vejo assim, Ana, é um trabalho esforçado, um trabalho sempre em correria, a gente não para. Eles perguntam, Inalda, tu dorme até o meio-dia? Não, gente, eu não durmo até o meio-dia, acordo super cedo, continuo nessa minha rotina aí de acordar cedo e vou para a rua e muitas vezes volto 10 horas da noite, já cheguei em casa meia-noite já e sempre trabalhando, mas eu gosto disso, né? Eu gosto dessa correria, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar conversando, eu gosto de estar lutando por uma Camboriú cada vez melhor. E nessa correria também entrou o projeto da Kombi, né? A Kombi. Quantos bairros já visitou a Kombi? A Kombi, Ana, a gente já visitou todos os bairros do município. Estou legal. Retornando já em alguns que eu já fui e estou retornando. É um projeto já desde campanha. Se você pegar um santinho meu, Ana, quando eu fiz o santinho de campanha, a minha única promessa que eu fiz de campanha foi que eu teria um gabinete móvel que eu ia estar atendendo nas comunidades de Camboriú. Eu dei recentemente algumas palestras em escolas no projeto Vereador Mirim e eu sempre dizia para os alunos, qual é a principal função de um vereador? Qual que é? A principal função do vereador é legislar, né, fazer as leis, é fiscalizar o prefeito e para mim que é o principal, Ana, que é representar o povo. Então, como é que eu vou representar o povo? Estando no meio deles. Como que eu vou estar no meio dele? Com a minha Kombi. Aí eu vou com a minha Kombi, estaciono lá no bairro, puxo todo, boto a cadeirinha e a mesa, simples mesmo, mas é muito gratificante, Ana, porque a comunidade vai lá, ela sente a presença do vereador, né, no bairro dela, faz todos os pedidos, a gente faz ali uma lista, Ana, tá? Em ofício, lista os principais pedidos, certo. E eu levo nas mãos do prefeito, entrego o protocolo na prefeitura e espero que ele faça alguma coisa. Você tem tido respostas dos requerimentos da prefeitura? Como é que está essa situação com o executivo? Olha, Ana, eu não posso reclamar, né? Se eu reclamar do executivo nessa questão, eu estou sendo leviana. A gente entende que o município de Camboriú, ele é um município que não tem muitos recursos, um município com muitos quilômetros de ruas para pavimentar, muitas ruas para serem arrumadas, né, e fazer melhorias, a gente entende isso. Então, se você me perguntar, há uma efetiva resposta na conclusão dos seus pedidos? Não. Né? Porque a maioria são pavimentação, melhorias de ruas, mas eles sempre, na medida do possível, vão respondendo. E muitas vezes também a gente sofre algumas críticas na rua dos moradores e dizer assim, mas vocês não estão fazendo nada. É sempre bom explicar à comunidade que o vereador, ele fiscaliza, ele cobra, né, ele fica em cima do prefeito, mas quem tem o poder da caneta mesmo é o executivo. Né? Não adianta, Inalda, eu já pedi, por exemplo, vou te citar, a pavimentação, conclusão de pavimentação da rua Rio Amazonas, no Rio Pequeno, que você, como jornalista, sabe muito bem. Sim, já né, que lá. Isso todo mundo pede. Só lá eu já fiz 4 indicações, mas não adianta, o município não tem o recurso, então não consegue fazer. Mas a gente está ali, está em cima, está pedindo. Então, é esse trabalho constante do vereador em cima do executivo para que as coisas aconteçam na cidade. Né? E eu não vou parar, Ana. Se eu tiver que pedir 10 vezes, 20, 30, eu vou pedir. Inclusive, esse ano já foi instaurada a primeira CPI, né, referente à Rua Jair de Hervásio, já mostramos aqui também no Panorama Notícias. Essa questão é uma rua que fica no centro da cidade, ela foi completamente, ela não foi asfaltada, ela foi colocada as lajotas, né? E não tem moradores por perto.
Não tem. Mas a questão ali da CPI inclusive... A doação, né? É pedida pelo vereador Adriano Gervásio, né, que é o relator da CPI, eu sou a presidente da CPI. Inclusive fizemos uma reunião ontem, já, da CPI, me perdoe, na quarta-feira. E na próxima terça, na sessão, será então votada e aprovada a primeira reunião da CPI e vai começar a ser já intimada as pessoas para depor nessa CPI. É uma questão de irregularidades ali, né? Desde doação, de serviço, são várias coisas ali que podem levar a uma improbidade administrativa do prefeito. Inalda, para a gente encerrar, né? Já? Você foi criticada, sabe, jornal ao vivo é assim, né? Olha, você foi criticada na sessão dessa semana pelo vereador em questão das suas diárias, né? Que você tem bastante diárias, em torno de R$6 mil ao longo desse ano. Eu queria que você falasse que retorno essas diárias trouxeram para o município. Na verdade, assim, a colocação do vereador Ângelo Gervásio foi leviana, né? É o que eu disse em sessão. Quando a pessoa não tem argumentos, ela ataca. Né? Na verdade, assim, diárias de R$6 mil, mas na verdade foram só 2 idas a Brasília. A questão são os preços da passagem aérea, que você sabe muito bem, se não cotada antes, né? Isso não é a vereadora Inalda que faz, é a Câmara de Vereadores, é onde elevou essa diária a R$6 mil. Mas na verdade são as passagens que encareceram. Mas a primeira ida, inclusive com o prefeito, eu fui suportar o prefeito, dar o suporte como vereadora, e foi com alguns vereadores também. A gente foi a mais de 20 gabinetes federais pedir mais de R$20 milhões em verbas para o município de Camboriú. Isso não quer dizer que vai vir 20 milhões, mas todos os nossos pedidos, se juntar, Ana, pedidos desde recursos para pavimentação de rua, ambulância, carros, tudo melhorias para o município de Camboriú, foi a primeira ida minha. Né? E a segunda foi para a instalação da Procuradoria Especial da Mulher. Você, como mulher, sabe que a gente precisa ter um pouco mais de espaço na sociedade, desde a política, dos direitos, deveres e também proteção às mulheres. E lá eu conversei com a senadora, a gente foi no Departamento das Mulheres, no Senado, na Câmara do Deputado Federal. Então, assim, ida com a presidente do Legislativo de Penha e com a vereadora Juliette Nitz, aqui de Balneário Camboriú. Então, assim, não tem nada demais. Ele não ia falar, mas quando tocamos nas diárias do Executivo, ele veio com uma lista, né, e atacou não somente eu, mas também outros vereadores também que usaram diária, que não é ilegalidade nenhuma, você sabe muito bem disso, é lei, faz parte do orçamento da Câmara. Uma Câmara, se você me permite, eu tiver um minuto ainda em dizer, faço parte da mesa diretora, Ana, e se você for lá nos acompanhar, a nossa Câmara vai devolver mais de R$400 mil ao município, porque fizemos ao longo desse ano muitas economias, cortamos muitos gastos, cortamos inclusive diárias. Antigamente, vereadores poderiam ir quantas vezes quisessem a Brasília ou à capital de Florianópolis ou em Santa Catarina. Agora não, Ana, o vereador do município de Camboriú pode ir uma vez por mês somente a Florianópolis. Eu já fui 4 e fui por minha conta, por exemplo. Né, esse mês. Então, mas você pode uma vez só paga pela Câmara e a Brasília, ou fora do estado, apenas 2. Eu, por exemplo, não posso mais viajar. Eu já fui a minhas 2. Então, a gente cortou muitas coisas, economizamos muito. Então, não tem nem o que se falar nessa questão de diárias ou de economia do Legislativo. E ainda estamos, a mesa diretora, aí com o projeto de comprar mais uma parte do terreno do lado da Câmara para ampliar ali o nosso espaço físico. Que legal. Inalda, obrigada. Fica o convite para você voltar outras vezes, a gente continuar falando sobre esse trabalho. Ana, é um prazer sempre estar aqui na TV Panorama. Deixar um abraço ao Lacerda também, a qual eu tenho um grande respeito, a você, a toda a equipe, Juliana Pavan, a direção, ao Maganinho, super repórter aí da TV. E com certeza me convidem mais vezes, que sabes que eu não gosto de falar, né? Não gosto nada. A gente volta com certeza. Tá bom, querida, obrigada. E olha só, então tá, né? Vamos dando continuidade. Agora vamos falar de saúde, Lacerda? Vamos lá falar de saúde, obrigado, vereadora. E olha, vai lá na Câmara acompanhar. Essa paciência aqui, ela vai ficar brava. O pau pega lá e não alivia. Vamos falar de saúde. Responda, você que está aí. Quantas vezes por semana você consome peixe? Além de ser fonte de proteína, o peixe tem ômega 3 e diversos outros benefícios para a nossa saúde. Quem nos conta é a Ju Pavan. Acompanhe. Com baixo teor de gorduras saturadas e ricos em vitaminas, para a nutricionista Carolina Mixa, peixes são opções altamente saudáveis e deveriam ser mais consumidos pelos brasileiros.
Nem todo mundo consome, mas deveria, pelo menos 3 porções por semana de peixes. Porque além de todos esses benefícios que eles têm de vitaminas e minerais, eles podem estar combatendo o nosso colesterol ruim, que é o LDL, melhorando o nosso colesterol bom, que a gente conhece, evitando doenças como diabetes, depressão. Aqui, nesse espaço, a gente tem uma variedade muito grande de opções, né, para as pessoas comprarem, adquirir e consumir da melhor maneira que elas acharem. Ok. Vamos falar dos benefícios de algumas das opções que a gente tem aqui? Vamos lá? Aqui a gente tem o salmão, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre o salmão. Tá. A questão dos peixes como o salmão, o atum, a anchova, eles são peixes que têm uma quantidade maior de vitaminas, né, do complexo B, e também tem uma quantidade aumentada de ômega 3, mas sempre cuidando dos cuidados dele o mais fresco possível, também está cuidando da forma de preparo deles, se possível assado, cozido, para também não perder esses nutrientes. E aqui nós temos a anchova, né, que tem umas observações muito importantes em relação à nossa saúde, né? Isso. Sem contar que a anchova, além de uma ótima fonte de proteína, ela é riquíssima em vitamina D, que é uma vitamina essencial no caso de depressão. Pessoas que têm a vitamina D baixa têm riscos maiores de ter depressão. E os camarões, o que devemos estar observando é o cheiro dele, que ele tem um cheiro característico, que a cor dele seja cor característica, né, como também dos peixes, e que as casquinhas dele, a cauda, esteja bem presa, bem firme, sem ele estar desmanchando. Como fazer para não errar na hora da escolha do peixe? Os peixes, o interessante, além da questão do odor, você verificar se está com odor característico, a cor característica dele, observar as escamas, elas têm que estar sempre bem brilhosas. E se é um alimento congelado, né, se é um dos frutos do mar congelado, cuidar se tem o selo do CIF, que também é muito importante essa observação. Carol, para finalizar, e as grávidas de plantão, em relação ao consumo, como é que fica? Os peixes devem ser consumidos pelas grávidas, porque na fase do crescimento do bebê é muito importante para o crescimento cerebral dele. E a sexta-feira ainda tem muita nebulosidade, por isso ainda pode chover de forma isolada. Mas para o final de semana o sol deve predominar em boa parte do estado. Acompanhe mais detalhes. Em Balneário Camboriú, o sábado será ensolarado. Os termômetros ficam entre 16 e 26 graus. No sul do estado, predomínio de sol, a mínima é de 15. Na região do Vale do Rio Tijucas, o sol aparece. As temperaturas variam entre 12 e 26 graus. E no oeste, o tempo fica parcialmente encoberto, a máxima é de 23. No domingo, em Camboriú, permanece a condição de dia ensolarado. Os termômetros marcam entre 14 e 28 graus. Na capital Florianópolis, predomínio de sol, a máxima é de 26. No Vale, céu claro e com sol, a mínima é de 15 graus. E na Serra, o dia será ensolarado, a mínima é de 6 e a máxima é de 21 graus. E agora é hora da gente saber o que vai rolar no esporte com o Ednei. Boa tarde, Ednei. Boa tarde, Ana Lacerda. Esse final de semana tem um campeonato, aliás, um festival, né, de surf para autistas. E nós aqui da TV Litoral Panorama, claro, vamos trazer todas as informações dentro do Panorama Esportivo. Fica ligadinho, daqui a pouquinho tem todos os detalhes. E depois tem também Panorama Geral, em seguida muito mais com o Jupavan. Para você um bom final de semana, aproveite e o Panorama Notícias retorna na segunda-feira a partir do meio-dia. Isso aí, um abraço, tchau.